Sendo todos cumprimentados, aqui fala Muhammad Faiz Sufo, aluno de Contabilidade e Auditoria. Hoje iremos falar da norma 1, apresentação de demonstrações financeiras. Iremos falar do conceito, objetivo e âmbito, conjunto completo das demonstrações financeiras consolidadas, considerações gerais. O que são demonstrações financeiras? Demonstrações financeiras são o conjunto de relatórios contábeis de uma empresa. O seu principal propósito é de fornecer uma imagem fiel e organizada da saúde financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade em um determinado período ou uma representação estruturada de posição financeira e do desempenho financeiro de uma entidade. Esta norma estabelece as bases e os requisitos mínimos de apresentação, estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras preparadas para finalidades gerais. O objetivo desta norma é de assegurar quer a comparatibilidade das demonstrações financeiras de uma entidade com períodos contabilísticos anteriores, quer a comparabilidade das demonstrações financeiras entre várias entidades, ou seja, os relatórios essenciais de uma empresa. O objetivo é mesmo dar uma visão clara da saúde financeira e desempenho. Âmbito: uma entidade deve aplicar esta norma quando prepara e apresenta demonstrações financeiras com finalidades gerais de acordo com o PGCNIR. As demonstrações financeiras com finalidades gerais referem-se quer às demonstrações financeiras de uma única entidade, que seria demonstrações financeiras individuais, quer às demonstrações financeiras de um conjunto de entidades, que são demonstrações financeiras consolidadas, e a sua preparação e apresentação visam as necessidades comuns de informação de um conjunto alargado de utilizadores. As demonstrações financeiras de uma entidade devem ser preparadas e apresentadas pelo menos uma vez por ano. Esta norma não se aplica, contudo, a demonstrações financeiras intercalares cuja estrutura e conteúdo estão estabelecidos na norma 8, relato financeiro intercalar. Temos aqui o conjunto completo das demonstrações financeiras. Em primeiro lugar, temos o balanço, a demonstração dos resultados, a demonstração das variações do capital próprio, a demonstração de fluxo de caixa e as notas explicativas. Balanço. O que é um balanço? Balanço é uma ferramenta vital para avaliar a saúde financeira de uma empresa, sua capacidade de pagar dívidas, a forma como ela está a financiar suas operações e investimentos.
O balanço é um dos relatórios financeiros mais importantes. Ele é como se fosse uma fotografia da empresa em uma data específica, mostrando o que ela possui, o que deve e o que realmente pertence aos seus donos. A estrutura do balanço patrimonial é baseada na equação fundamental da contabilidade. Ativos é igual a passivos mais capitais próprios. Temos algumas componentes. O balanço é dividido em três seções principais. Ativos, o que a empresa possui. Ativos são bens e direitos da empresa. Eles são divididos em ativos circulantes, que são itens que a empresa espera converter em dinheiro ou usar em até um ano. Por exemplo, dinheiro em caixa, estoques, contas a receber. Ativos não circulantes, itens de longo prazo usados para a operação da empresa por mais de um ano, como por exemplo prédios, máquinas e equipamentos. A segunda seção são passivos. O que a empresa deve, o que a empresa deve são as obrigações e dívidas da empresa com terceiros. Eles são divididos em passivos circulantes e passivos não circulantes. Passivos circulantes, dívidas que devem ser pagas até um ano, como por exemplo contas a pagar a fornecedores, empréstimos de curto prazo. Passivo não circulante, dívidas de longo prazo que serão pagas após um ano, como por exemplo empréstimos de longo prazo. E a terceira seção é capital próprio, que é o que pertence aos donos. Capital próprio é o valor que pertence aos donos ou acionistas da empresa após a dedução de todos os passivos, ou seja, é o investimento inicial somando aos lucros retidos. O balanço é uma ferramenta vital para entender a saúde financeira da empresa, sua capacidade de pagar dívidas e a forma como ela financia suas operações. Trago aqui um exemplo de um balanço da Companhia Ilustrativa S.A. O balanço consolidado em 31 de dezembro. Temos aqui os ativos correntes, ativos não correntes, ativos correntes e o total dos ativos. Temos aqui as notas, o valor do ano corrente e o valor do ano anterior. Temos aqui o capital próprio e os passivos. Capital próprio, total do capital próprio, passivos não correntes, passivos correntes, total dos passivos, total do capital próprio e dos passivos. Demonstração de resultados. O que são demonstrações de resultados? Demonstrações de resultado é como se fosse um filme do desempenho financeiro de uma empresa durante um período específico, como um trimestre ou um ano. O seu objetivo é mostrar se a empresa foi lucrativa ou se teve prejuízo.
A demonstração de resultados é construída a partir da fórmula básica: receitas menos custos e despesas é igual ao resultado lucro ou prejuízo. Componentes principais. A demonstração de resultados é apresentada numa estrutura que organiza os valores de forma sequencial do topo para baixo. A receita bruta, que é o valor total das vendas de produtos ou serviços. Lucro bruto, o que resta após subtrair os custos diretos da produção das vendas, vendido como custo das mercadorias vendidas. Lucro operacional, o que resta após subtrair todas as despesas de operação da empresa, como salário, aluguel, publicidade. Lucro antes de impostos, o lucro da empresa antes de pagar impostos. E por fim temos o lucro líquido, que é o valor final que fica para os donos após todas as receitas e despesas. Se o valor é positivo, é lucro, e se for negativo, é prejuízo. A demonstração de resultados é essencial para avaliar a capacidade da empresa de gerar lucro e a eficiência da sua gestão. Traga comigo a demonstração consolidada dos resultados por funções dos exercícios findos em 31 de dezembro de ano e ano da Companhia Ilustrativa S.A. A demonstração das variações de capital próprio. O que são as demonstrações das variações no capital próprio? As demonstrações das variações no capital próprio refletem as alterações no capital próprio entre o início e fim do período, incluindo transações com detentores de capital, ajustamentos retrospectivos por políticas ou erros, vão ao saldo inicial dos resultados transitados. Também podemos dizer que a demonstração das variações no capital próprio é um relatório que explica todas as mudanças no valor que pertence aos donos da empresa. Ela detalha como o capital evoluiu de um ano para o outro, mostrando se o crescimento se deve a lucros retidos nos investimentos ou outras transações. Está aqui algum exemplo que é da Companhia Ilustrativa S.A. Exemplo de demonstração consolidada das alterações no capital próprio. Agora iremos falar das demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras consolidadas são relatórios de um grupo de empresas, que é de um conjunto de empresas, uma empresa mãe e suas filhas,
apresentados como se fossem uma única empresa. O objetivo é dar uma visão real e completa da situação financeira do grupo, eliminando transações internas entre eles. As demonstrações financeiras consolidadas são importantes porque dão uma visão real e completa do grupo. Durante a consolidação, as transações entre as empresas do mesmo grupo são eliminadas para evitar duplicidades e inflacionar artificialmente os números. Considerações gerais. As considerações gerais são os princípios básicos da contabilidade que garantem que os relatórios financeiros sejam úteis e confiáveis. Elas incluem a suposição de que a empresa continuará a operar, o reconhecimento de receitas e despesas quando ocorrem. Isso que é o regime de competência. A apresentação de dados relevantes e significativos. Maternidade. A aplicação consistente das regras de um ano para o outro. Consistência. Indo mais a fundo, as considerações gerais são os princípios e suposições fundamentais que devem de base para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Porque elas garantem que os relatórios sejam úteis e confiáveis para os utilizadores. Quais são os principais pontos? Temos aqui, como havia dito, a continuidade. A continuidade assume que a empresa continuará a operar no futuro previsível, a menos que haja uma indicação clara em contrário. Isso é essencial para a avaliação dos ativos e passivos. Temos o regime de competência, que são as receitas e despesas são reconhecidas quando ocorrem, independentemente de quando o dinheiro é recebido ou pago. Este é o alicerce da demonstração dos resultados. Materialidade. Materialidade são informações que são consideradas materiais se a sua omissão puder influenciar as decisões dos utilizadores. Itens materiais devem ser apresentados separadamente. Consistência. As políticas contábeis devem ser aplicadas de forma consistente de um período para o outro, para garantir a comparabilidade dos dados. Informação comparativa. As demonstrações financeiras devem incluir dados do período atual e do período anterior, para permitir a comparação e a análise da evolução da empresa. A nossa aula de hoje termina por aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que no próximo vídeo será esclarecido.